nas montanhas silenciosas de Minas Gerais, envolta por neblinas que surgem e desaparecem como se respirassem junto com a terra. Existe uma cidade que há décadas é cercada por histórias que desafiam a lógica e alimentam o imaginário popular. Essa cidade é São Tomé das Letras, um lugar onde pedras antigas parecem guardar segredos e onde muitos acreditam que o tempo corre de maneira diferente. Entre tantas lendas que atravessam gerações, há uma que se destaca pela insistência com que é contada, sempre em tom baixo, sempre com um certo receio. É a história de um ponto escondido nas montanhas, uma passagem silenciosa e quase invisível, que, segundo relatos antigos, ligaria diretamente o Brasil ao Peru, desembocando nas proximidades de Machu Picchu. Não se trata de uma narrativa espalhafatosa, dessas que surgem para atrair curiosos. Pelo contrário, quem fala sobre isso normalmente o faz com cautela, como quem repete algo que ouviu de alguém muito antigo, alguém que jurava estar contando apenas o que viu. Dizem que, muito antes de a cidade ganhar fama como ponto turístico, moradores antigos conheciam trilhas que levavam a cavernas profundas. Essas cavernas não eram como as outras, eram frias mesmo no calor, silenciosas mesmo quando o vento soprava forte lá fora, e tinham paredes lisas que pareciam ter sido moldadas com um propósito. Alguns chamavam essas formações de túneis naturais. Outros diziam que não eram naturais coisa nenhuma. O mistério começa com um relato antigo, transmitido entre famílias da região. Um homem teria entrado em uma dessas cavernas ainda jovem, seguindo uma abertura estreita que parecia se alongar muito além do que deveria. Ele contou que caminhou por horas, talvez dias, ele mesmo não sabia dizer, e que em certo momento o ar mudou, ficou mais seco, mais fino. As pedras ao redor também mudaram de cor. Segundo sua história, ele teria encontrado uma saída em um lugar completamente diferente do que imaginava. Um lugar com montanhas altas e escarpadas, e um silêncio que parecia antigo demais para ser explicado. Ele não conhecia aquele lugar, mas anos depois, ao ver imagens de ruínas incas em revistas e livros, teria reconhecido o cenário. Muitos duvidaram, outros ficaram intrigados. A partir daí, a ideia de que existiria uma ligação subterrânea entre regiões distantes começou a ganhar força. Alguns pesquisadores independentes, ao longo das décadas, tentaram mapear cavernas da região. Em alguns pontos, encontraram túneis que se estendiam por quilômetros, muito mais do que se imaginava possível. O mais curioso é que certas formações rochosas dentro dessas cavernas parecem alinhadas de maneira estranha, quase como se tivessem sido trabalhadas. Em determinados trechos, o som ecoa de forma diferente. Em outros, o ar é mais frio, mesmo em dias quentes. Moradores antigos sempre aconselharam a não se aventurar demais. Diziam que quem entrava muito fundo às vezes voltava desorientado, como se tivesse perdido a noção do tempo. Outros simplesmente não voltavam. Há também quem afirme que a cidade foi construída sobre um ponto energético muito antigo, um lugar onde civilizações antigas teriam passado ou deixado marcas. A teoria mais ousada diz que povos antigos conheciam rotas subterrâneas que ligavam partes distantes da América do Sul muito antes da chegada dos colonizadores. Não há provas concretas que confirmem essa ligação direta entre Minas Gerais e os Andes, mas há coincidências que continuam sendo comentadas. Algumas pedras da região têm inscrições que ninguém conseguiu decifrar completamente. Outras parecem ter cortes que não lembram o desgaste natural. E há histórias repetidas, contadas por pessoas que nunca se conheceram, mas que descrevem sensações parecidas ao entrar em certas cavernas. Uma pressão leve nos ouvidos, uma sensação de estar descendo, mesmo caminhando em linha reta. Em uma dessas histórias, um grupo de exploradores teria encontrado um corredor estreito que descia suavemente. Após horas de caminhada, começaram a perceber que o ar estava mais rarefeito. Um deles disse que parecia estar em uma altitude maior do que o normal. Isso era impossível, já que estavam dentro de uma montanha. Voltaram antes de seguir adiante. Outra versão fala de um pesquisador que teria levado equipamentos simples para medir profundidade e direção. Segundo seu relato, algumas passagens pareciam descer em ângulo contínuo, por distâncias grandes demais,
para estarem apenas sob a cidade, como se seguissem para muito longe. Há quem diga que, se essa passagem existir de verdade, ela não é para ser encontrada facilmente, como se fosse um segredo guardado pela própria terra. O mistério cresce quando se observa que, em diversas culturas antigas da América do Sul, há relatos sobre caminhos subterrâneos sagrados, caminhos usados para rituais, fugas ou ligações espirituais entre povos. Alguns acreditam que esses caminhos foram fechados ou esquecidos com o tempo. Outros acham que ainda estão lá. Em São Tomé das Letras, o assunto nunca desaparece completamente. Ele surge em conversas informais, em histórias contadas à noite, em relatos de pessoas que dizem ter sentido algo diferente ao entrar em certas grutas. Há quem acredite que essas passagens só aparecem para quem não está procurando por elas, que não são trilhas físicas comuns, mas caminhos que se revelam em circunstâncias específicas, em momentos raros. E há também os que defendem uma visão mais concreta, que a região possui sim uma rede natural de cavernas muito extensa, e que com o tempo, histórias foram sendo ampliadas, conectando esses túneis a lugares distantes. Mesmo assim, a ligação com Machu Picchu continua sendo a mais intrigante de todas, porque, apesar da distância absurda, há uma semelhança curiosa entre certas formações rochosas e certos mitos antigos compartilhados por povos de regiões muito afastadas. Histórias sobre cidades escondidas, sobre portais naturais, sobre caminhos que atravessam montanhas por dentro. Nada foi comprovado, nada foi oficialmente registrado como verdadeiro. Mas as histórias continuam. E em um lugar onde a neblina desce sem aviso, onde as pedras parecem ter memória, e onde o silêncio pesa mais do que deveria, a ideia de um caminho secreto que liga dois pontos distantes do continente deixa de parecer impossível. Talvez seja apenas lenda, talvez seja memória, ou talvez, em algum ponto escondido entre as montanhas, exista mesmo uma passagem antiga, silenciosa e profunda, esperando para ser redescoberta. Se você gosta de histórias misteriosas e relatos intrigantes como este, me acompanhe no canal A Loira do Cemitério para descobrir outros segredos, lendas e narrativas que poucos têm coragem de contar.